Senhor Presidente, a minha primeira palavra é de agradecimento a Vossa Excelência por todo o empenho que demonstrou nesta candidatura desde o momento em que se colocou essa hipótese. Entre colocar-se uma hipótese, ela se realizar e de ser bem-sucedida, houve uma longa caminhada. E desde o início, o apoio do Sr. Presidente Eduardo Ferro Rodrigues foi inexcedível, não só nas palavras de estímulo, nos meios que o Parlamento Português disponibilizou e nos contactos que fez pessoalmente também para assegurar o sucesso desta candidatura. E, portanto, muito obrigado. Reitero, Sr. Presidente, os agradecimentos que o Sr. Presidente fez ao Governo português, à rede diplomática, que foram inexcedíveis, a todos os parlamentos de língua portuguesa. Houve momentos tocantes a receber a mensagem de Timor, a dizer: estamos aqui, do outro lado do mundo, já votámos e só descansamos quando pudermos levantar a bandeira de Portugal. Há momentos tocantes de perceber que, de facto, nós somos um país pequeno, mas com uma longa história. E por isso mesmo, isso contribuiu muito para o sucesso da candidatura. Foi o nome de Portugal. Nós somos conhecidos nos 5 continentes por estarmos disponíveis para fazer pontes e equilíbrios entre nações, entre culturas, entre povos. Não deixamos de ter os nossos ideais, e nomeadamente dentro da União Interparlamentar, da defesa da democracia, do Estado de Direito, das liberdades. Mas não procuramos impô-los a ninguém. Uma coisa é termos as nossas convicções, outra coisa é estarmos disponíveis para entendimentos, para os consensos que têm que se fazer, para procurar soluções para os problemas. E, portanto, o facto de ser um candidato português, sem dúvida nenhuma, que foi uma das mais-valias, se não a mais-valia principal, para o sucesso desta candidatura. Que não ocorreu mais cedo, como disse o Sr. Presidente, em 130 anos, houve agora esta oportunidade, agarrámo-la e foi bem sucedida, e o resultado foi muito evidente face à vitória na primeira volta, com 4 candidaturas, que sabemos que não é fácil. A última vez que houve 4 candidatos obrigou uma segunda volta, foi há 6 anos, entre os países asiáticos, e portanto nenhum conseguiu ter 50% à primeira, e nós conseguimos tê-los logo à primeira vez. E portanto os agradecimentos têm que ser feitos e pensar sempre que, mais do que o meu nome pessoal, foi sobretudo o facto de estar a representar Portugal. E espero ter saúde e sabedoria para honrar o nosso país. Em segundo lugar, Sr. Presidente, dizer aquilo que transmiti a Vossa Excelência quando conversamos a primeira vez. Como é óbvio, o Presidente da União Interparlamentar não vai ali para pôr em prática a agenda de Portugal. Mas não deixa de ser um português. E, portanto, todas as matérias que são relevantes para nós estarão na primeira linha das minhas preocupações enquanto Presidente da União Interparlamentar. A começar pela língua portuguesa. A língua portuguesa é a língua mais falada no Hemisfério Sul. É uma das línguas de trabalho já hoje, mas pagas pelos próprios parlamentos. Nós cotizámos, por uma decisão nossa, também a Assembleia da República há poucos anos, avançámos com esse projeto, precisamente para vincar e para que as pessoas se habituassem a, quando veem no painel as várias interpretações, não verem só o inglês, o francês, o espanhol ou o árabe, mas estar lá o português, e pagámos-la do nosso bolso, mas não faz sentido nenhum. E, portanto, isso vai estar em cima da mesa de trabalho ao longo deste mandato, com a consciência que
Se conseguirmos que a União Interparlamentar o assuma, fica a porta aberta para as próprias Nações Unidas o formalizar também. A seguir, Sr. Presidente, haverá sempre temáticas que são relevantes para todos nós. E temáticas relacionadas com aqueles problemas que hoje nos assolam. Nós hoje estamos confrontados efetivamente com um problema de uma pandemia que nos preocupa a todos, mas o problema das migrações e que afeta o Mediterrâneo, mas que afeta a América Latina, com milhares e milhares de latino-americanos a caminharem ao longo do continente a pé até às fronteiras e ao muro dos Estados Unidos. Ou que existe no Oriente, em pequenos botes, atravessar o exemplo dos Rohingya. Ou o problema do terrorismo, como se viu esta semana, mostrando a dificuldade que há das pessoas se entenderem e da intolerância que existe ainda entre povos, culturas e religiões. Ora bem, a União Interparlamentar tem esse aspecto. É que permite a todos estarmos numa mesma sala. Muitas vezes, se calhar é o único fórum onde podemos ter parlamentares israelitas e parlamentares dos vários países árabes a discutir a temática do Médio Oriente e a cada um a expor as suas ideias e a cada um a tentar defender as suas posições e a procurarmos também soluções. Com esta vertente ainda, é que as delegações, por regra, são delegações multipartidárias, enquanto que nas delegações governamentais temos o ponto de vista de um governo legítimo de cada país, nas delegações parlamentares têm uma composição pluripartidária e, portanto, a delegação de Israel não é só do partido do governo, é o partido do governo, mas tem partidos árabes e tem os partidos da oposição. E nos outros casos, a mesma coisa. E quantas vezes é naquela sala que demoramos, batemos pé, discutimos coisas que às vezes nos parecem fundamentais, mas que tem que se fazer o caminho, muitas vezes. Eu recordo-me de uma das últimas, Sr. Presidente, que não tem a ver com estas temáticas geopolíticas, mas com os simples direitos da comunidade LGBT em alguns países africanos, em que é considerado um crime e condenado à pena de morte. Ora bem, essas temáticas estão ali debatidas, para nós explicarmos aos nossos colegas que isso não é aceitável na sociedade atual. Temos aqui, portanto, Sr. Presidente, muito trabalho para fazer. Vou tentar fazer o melhor, sempre nesta perspectiva, com a honra de ser português e nunca deixando de o mostrar em cada momento e em cada ato. Isso é fundamental, porque o nosso país, para terminar como comecei, estar em nome de Portugal, sem dúvida nenhuma, que foi o cartão que deu a vitória nestas eleições. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria apenas dizer, como sabem, no sistema das Nações Unidas não é propriamente um sistema nacional em que haja um presidente, um governo e um parlamento, mas tem algumas semelhanças. Neste momento, o presidente, que é o secretário-geral das Nações Unidas, é português, o presidente do Parlamento é português, o Conselho parece-me que não podemos ambicionar, porque não somos membros permanentes e dificilmente lá chegaremos, mas enquanto lá estivemos, várias vezes fizemos um bom trabalho e, portanto, é esse bom trabalho que todos aspiramos que continue agora ao nível parlamentar. Muito obrigado. Sr. Presidente, permite, como é óbvio, quando a pessoa se candidata e assume as funções, não é para cumprir calendário, vamos dizer assim, é para fazer a diferença, fazer algo. E se fosse possível que a União Interparlamentar ganhasse mais visibilidade na esfera internacional, se for possível que a União Interparlamentar, para além
das resoluções que aprova, muitas vezes quase que inquestionáveis, porque os senhores compreendam, aprovar uma resolução que tenha que ser para ter os votos favoráveis de países tão diversos do mundo, acaba por ser uma coisa muito redonda. Mas, se calhar, aquilo que nós precisamos fazer é mais visitas no terreno e mais trabalho concreto para resolver problemas. E se isso for assim, já se fez diferente. Terminando, se conseguisse no final do mandato, até ao final do mandato, que o português fosse assumido como língua de trabalho da União Interparlamentar, fico com a convicção que ficava com um dedo muito marcado para o futuro da organização.